Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho aí? Deixa eu ver se tem alguém que possa fazer um comentário. A gente estava com um probleminha aqui técnico. O mestre Erlan ali comentou. Então, estamos no ar, mestre. Que legal. Bom, pessoal, eu coloquei um vídeo ontem, né, sobre as novidades as coisas que mudaram na gestão, né, do Coquion, do novo presidente e tal. E comentei sobre a questão dos exames, né, que algumas coisas mudaram, enfim. E aí, conversando com um mestre amigo meu, ele comentou que ele fez, né, o exame também naqueles moldes que eu comentei no vídeo. E aí eu o convidei para fazer uma live e contar para todo mundo, né, como que foram os trâmites, como que foi essa questão do exame, como que foi o envio da documentação, enfim. E aí eu trago então para vocês o mestre Cláudio Rodrigues Júnior. Boa noite, mestre. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Primeiro eu queria lhe agradecer aí por esse tempo, né? Por disponibilizar um tempo aí para a gente fazer esse bate-papo aí. Que E sei nada, que a mestre, a gente já correria tá devendo esse bate-papo aí. faz tempo, né? Faz Faz. tempo. É verdade, é verdade. Mas deu umas correrias, né? Deu uns imprevistos. Agora eu fui lançar a live aqui online e aí aparecia lá só a imagem e não aparecia a nossa live. Mas agora o pessoal já está dizendo aqui que está tudo certo. Mestre Erlan, Priscila, de Pernambuco, né? É isso? É isso aí, Lamenha. Show de bola, áudio perfeito. Então vamos lá. Mestre, Oi. conta um pouquinho aí, conta um pouquinho para nós aí do seu trabalho, da sua história, né? Tem uma participação especial aí na frente. Deixa eu tirar essa participação especial aqui, Não precisa. senão vai atrapalhar. Senão vai atrapalhar as coisas. Legal, o senhor é de São Paulo, né? São Paulo, eu sou de São Paulo. Uhum. Isso, eu sou de São Paulo, capital. Atualmente eu moro em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Né? E eu tenho aí um trabalho que a gente vai colocar aí, por bem dizer, uns 22, 23 anos, um pouquinho mais até, né? Mas eu tenho uns alunos que estão um pouco espalhados aí na região metropolitana de São Paulo. Né? Eu sou formado pelo mestre Juarez Cardoso, aqui de São Paulo, né? E eu passei assim a treinar, a aprender mais também com vários mestres. Passei a ter uns treinos, principalmente na equipe de demonstração com o mestre O. Eu passei um tempo treinando bem no começo da minha graduação de faixa preta, que era um tempo que tinha, nos anos 90, aqui em São Paulo tinha muito essa história de intercâmbio. Então, quando você estava para pegar faixa preta, tinha muito essa coisa de o mestre, o professor, mandar o pessoal para a Academia Liberdade, né, para fazer um período de treino lá. E era comum, muita gente em São Paulo, no começo dos anos 90, fez muito isso. E, inclusive, a Academia Liberdade... Bom, o senhor veio para São Paulo, né, o senhor viu aquele prédio bonito, onde é a Academia Liberdade. Sim. Antigamente, não era naquele prédio. Era um prédio em frente daquele prédio, onde tinha um mercadinho. O mercadinho ainda deve existir ainda. Então, era uma sala
uns 2 andares para cima, onde tinha no prédio onde tinha o mercadinho. Então era ali que ficava a Academia Liberdade. Entendi. Na época. Aí Aham. depois teve a compra do prédio, que é onde é agora. Né? Eles mudaram para lá, né? Uhum. Eu passei um tempo também trabalhando com o mestre Yudin na academia dele, né, lá no Vila Mariana, e a gente tem essa trajetória de aula, também tem a parte de competição, mas daí a gente pode deixar mais para frente, porque se eu for contar a história, vai ocupar a live inteira. Sim, sim. Não, tranquilo. E como que foi essa questão, né? Eu lembro que teve uma anistia em São Paulo, né? Acho que Sim, foi 2015. A gente, 2015. a gente conversou lá um pouquinho, né? E bastante até, né? E Sim. aí teve exame e tal. E como é que foi essa questão aí do seu exame, mestre? Foi aquele exame na época da pandemia? Foi na época da pandemia ou foi mais recente agora? Como é que foi Tá, esse exame? vamos lá. São duas coisas. Eu participei desse exame que o Kion fez em 2015, Uhum. né? Que foi onde eu atualizei o meu registro para sexto Dan, Aham. né, nesse exame de 2015. Sim. E esse exame ele tem uma coisa interessante que, que a gente pode até comentar, que é Uhum. justamente essa ideia de anistia. Que eu acho que o termo, a gente até falou um pouco sobre isso, o Sim. termo que eles usaram para anistia, que é um termo que o Brasil utilizou, é um termo que eu tenho que discordar, Uhum. porque anistia é quando a pessoa ela tem algum crime, né, e ela é liberta desse crime, vamos dizer assim, e não Uhum. condiz, porque o que a gente fez foi o exame especial, não foi nem skip, Sim. né, É, o não foi nem skip dá, skip, né? foi exame, não foi nem o skip down, foi exame especial mesmo, porque as regras do exame, elas tinham um molde próprio, Uhum. né? Tanto que tem uma coisa engraçada aí, que vários mestres mandaram documentação, eu também mandei as minhas documentações, tudo, e um aluno meu na época, ele estava ajudando a organização das documentações. E eu tinha Aham. feito o meu registro para ser estudante. Eu tinha feito o meu exame na liga para ser estudante, tinha feito o pedido para fazer exame especial para ser estudante, como o mestre Dinho orientou. Sim. Aí bateu o retorno do escritório do Cuquion falando que eu não poderia fazer para ser estudante por causa da idade. Só Ah, que, entendi. pela regra normal, eu poderia fazer para ser estudante porque eu já estava além da idade. Sim. Só que pela regra específica do exame especial, desse exame, Uhum. ainda faltaria um ano. Entendi. Aí esse meu aluno, ele estava na organização, aí ele fez o comentário. Eu até achei engraçado, é uma história que é interessante de contar. Que ele conversou com o escritório, ele falou: tá, mas pela idade, assim, pela contagem de tempo de idade coreana, ele tem tempo. Ah, sim, porque a idade é diferente, né? Aham. Porque a idade é diferente, porque a contagem de idade é Sim, diferente. sim. Aham. E aí, nesse argumento, eles aceitaram o meu exemplo para ser estudante. Ah, que bacana. É interessante, é engraçada essa história. É. Mas vamos lá. Sobre a questão do exame online, né? Foi meio ainda que a gente está nessa anistia, porque anistia não, na pandemia, porque a pandemia não acabou, né? A gente pensa que a pandemia não acabou, mas em 2021 o acesso, principalmente à Coreia do Sul, ele estava muito restrito. Então, foi mais ou menos 2020, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos 2020, eles lançaram o exame por vídeo, que até saiu na época no site do KMS.
Então, 2020, 2021, aí eu esperei bater a minha carência, né, para poder lançar os documentos. Mas antes disso, tem uma história muito longa, né, que foi o que me fez fazer esse exame diretamente, que é uma coisa que o senhor já estava falando num podcast há um tempo atrás, e é uma coisa que todo mundo fala no Brasil, que é o valor dos exames no Brasil. Sim. O valor dos exames no Brasil são muito caros. Isso é uma coisa geral. Pode vir quem for falar alguma coisa, todo mundo vai concordar. Os valores dos exames no Brasil são muito caros. E eu tinha comentado com a minha esposa, tinha comentado com os alunos, que assim, o valor que eu pagaria para fazer exame para sétimo dan aqui e pedir o sétimo dan do Kukiwon, né, é o mesmo valor final que eu pagaria para ir para a Coreia fazer lá. Sim. É exatamente o mesmo valor. Foi o que eu paguei. Isso. E aí me deu a ideia de tentar. Assim, se o Kukiwon não aceitar, eu faço o processo normal. Entendi. Né? E foi aí que eu comecei Aí eu troquei e-mails com o Kukiwon, né, a respeito de como funcionava esse exame por vídeo. Porque também tem uma coisa que eles colocaram, e o senhor até falou no vídeo anterior, que é essa questão de sexto e sétimo dan, o exame ele ser enviado, os vídeos, os dados serem enviados diretamente para o Kukiwon. Então, em cima de uma lógica, é assim, tá, eu faço exame para sexto e sétimo dan aqui, né? Indiferente, pago, indiferente. Eu faço exame para ser sétimo dan aqui. Se eu quiser o exame, se eu quiser o certificado do Kukiwon, o representante ele tem que fazer todo o processo, tem que gravar todos os vídeos dos Punsês, gravar o vídeo do Kyorugi, pegar a minha tese e mandar para eles. No final, eu sou avaliado 2 vezes. Sim, é avaliado aqui e lá, né? Avaliado aqui e lá. Sim. Então, eu acabei decidindo por fazer lá direto. Por mandar lá direto. E aí, tem alguns e-mails que eu troquei com o Kukiwon, a gente até mandei para o senhor alguns desses e-mails. Mandou. Eu tô fazendo, a gente está fazendo a live nesse sistema novo aqui, e eu não tenho muita. Não deu tempo, né? Foi meio rápido. Então depois eu vou fazer uns recortes, e aí eu vou colocar os e-mails lá, vou apagar o que. Enfim, vou colocar os e-mails lá direitinho. Não, então, mas é interessante justamente isso, porque entra em alguns pontos. Por exemplo, uma das dúvidas que eu tinha era sobre a necessidade da assinatura de um recomendador. Ah, sim. Sim. Né? Porque eu tinha essa dúvida. Então, antes de eu mandar os e-mails, antes de eu pegar, juntar o material, fazer a gravação de vídeos, tudo isso, eu tinha essa dúvida. Então, foi uma das dúvidas que foi uma das primeiras dúvidas que eu fui sanar com o Kukiwon. Que é justamente essa. Porque se eu precisar que o documento seja assinado, eu tenho que correr atrás de um mestre que seja um dan superior ao meu pretendido para ele poder assinar. Sim, isso aconteceu em 2014, mestre, quando eu fui à Coreia. Eu tô olhando para o lado aqui porque eu tô lhe olhando, né? Mas a câmera tá ali, então o pessoal entenda. Em 2014 tinha um dos membros que foi comigo, ele queria fazer exame para sétimo dan. E precisava, por exemplo, assim, nós ficamos lá 28 dias, se não me engano, e aí o exame aconteceria uma semana depois da nossa partida de volta. Aí o que acontece? A gente até verificou ali a questão de
remanejo de passagens, né, e etc., mas acabou ficando muito caro. Mas até chegar nesse momento aí foi solucionado o problema, porque aí o problema passou a ser a troca da passagem, porque precisava Sim. de uma indicação do Brasil, de um mestre que tivesse a graduação superior à dele, né? Como ele estava fazendo para a sétima, até no dia, o mestre que a gente estava conversando lá, ele disse assim, mas o Alexandre pode indicar. E aí teve outro mestre do Kukion que disse assim, mas ele não pode porque é um dan acima. Então aí ele fez o trâmite lá, entrou em contato com alguns mestres aqui, e aí ele conseguiu essa carta de indicação. Mas aí eu também já fiquei sabendo que não precisa mais agora ser brasileiro, né? Pode ser de lá. Porque lá até tinha um mestre amigo meu que era nono dan. E ele estava junto, ele disse, não, mas eu posso indicar. Ele disse, não, tem que ser brasileiro. Então Eu isso é acho uma que coisa agora eu não engraçada. sei se isso caiu. Uhum. Então, eu não sei, porque assim, em 2020, eu fui para Portugal. E saudações aos mestres amigos de Portugal que estão nos assistindo, claro, né, irmãos. Tem bastante gente de Portugal inscrita aqui no canal que acompanha, manda mensagem. E eu estava conversando com um mestre de lá e ele fez exatamente a mesma colocação. Ele falou, mas eu posso fazer. Eu posso pegar e posso indicar. Né, que ele é oitavo dando Kukion, tudo. Ele falou, não, mas eu posso indicar mesmo para quem não for português. Né? E é uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu também tenho contato com o pessoal da WTMU. Né? E a gente estava conversando, isso um pouco antes do meu exame de sétimo. Né? E o mestre estava comentando exatamente isso, que se for necessário, né, eu mandava os documentos para ele e ele fazia minha indicação. Então, assim, eu tinha essas possibilidades, pelo menos a visão de que, né, não precisa mais ser brasileiro para poder fazer a indicação. Mas aí entra essa questão de um dos e-mails que eu te mandei, que é essa questão de não precisar, pelo menos no caso, para a sétima dan, que é um dos e-mails que eu te mandei, da recomendação. Bacana. Então, assim, pode falar. Não, pode concluir. Não, é que eu vejo assim. Pode falar. Vai lá. Então, é aquele ponto que a gente estava conversando antes. Né? Olha, a Carol do Marciano. Ele é aluno de um mestre que eu formei aqui em São Paulo. Que legal. Bem-vinda, Carol. Tem que é essa questão da indicação. Né? São Muguan, São Paulo. É o Fernando que deve estar aí, né? São Muguan aqui de São Paulo, deve ser o Fernando, pela fotinha ali. Sim. Mas deixa outro para outra live. Vamos estender um pouquinho. Mas vamos lá, vai. Sobre a questão da recomendação, é uma coisa que a gente estava conversando, que é essa coisa de precisar ou de não precisar. Porque, assim, eu posso falar o que aconteceu comigo, que é o que está no e-mail, que está lá no e-mail. Não precisa para a sétima dan da recomendação. Eu não sei se isso foi uma abertura feita para mim ou se é realmente algo mais aberto. Entendi.
Isso eu não sei dizer. Porque, por exemplo, os mestres que eu conheço que fizeram para oitavo e para nono Dan, eles precisaram de recomendação. E aí tem aquela história do mestre que foi agora para a Coreia, que a gente estava comentando, para oitavo Dan, que fez para oitavo Dan e não precisou de recomendação. Ah, é? Não precisou? Então fica essa. Então mudou. Então pode ser que tenha mudado, né? Então, a gente não sabe dizer. Sim, sim, sim. Eu vejo da seguinte forma, essa questão de indicação ou não, às vezes pode... a pessoa chegou lá no quinto Dan, né? Eu até estava conversando com um amigo ontem, chegou lá no seu quinto, quarto Dan, ele não precisa mais de mestre, não precisa mais indicação nenhuma, né? Ele já anda com as próprias pernas, né? Tem esse lado aí, mas por um lado é bom também se ele entrou, né? Se ele conquistou essa graduação, enfim. Mas e aí o senhor... O que eu acho complicado nessa questão é mais que, assim, dependendo da graduação, você acaba saindo fora do eixo. Porque, diferente de você pensar na Coreia, no Japão, que são países pequenos, né, você não tem, no Brasil, muito contato, por exemplo, com mestres de dans muito elevados. Sim. Então, por exemplo, nessa concepção hoje de eu vou fazer para oitavo, um exemplo. Eu precisaria estar treinando com mestres no Dan, que ele estivesse todo o meu processo, todo o meu treinamento. Só que, quantos mestres no Dan eu tenho no Brasil que são registrados? Se eu for olhar pelo registro do Kukion, tem 5 agora, contando com o Grão-Mestre Ryu Jun. Isso. Para o Brasil inteiro. Então, acho que sai fora desse escopo um pouco. Entra no escopo, por exemplo, como aquela coisa do KMS, né? Entra no escopo de eu ter, o senhor ter, por exemplo, autonomia para graduar até quinto Dan, mas a gente tem o entendimento de que o Dojan está graduando. Sim. É diferente de você pensar em dans mais elevados, que realmente, aí sim eu vou entender que a pessoa ela segue um caminho mais próprio. Mas do mesmo jeito ela tem que ter um acompanhamento. Sim, sim. Entendendo dessa forma, verdade. Mas, mestre, o senhor fez toda aquela... Porque eles têm um padrão, né? Um padrão ali de... Sim. Até eu coloquei no vídeo 1 metro de distância. O senhor teve que fazer daquela forma ali para enviar, não? Aquela sequência eu fiz lá... exatamente. Pode falar, a sequência eu não fiz porque, assim, a sequência eles colocaram como obrigatória, a sequência de Kibon da Gera, eles colocaram como obrigatório a partir de março desse ano. Agora? Então, eu até comentei no vídeo sobre a obrigatoriedade a partir do ano que vem, que foi o que eu recebi, né? Que por enquanto eles estariam exigindo só para coreanos, né? E a partir de janeiro de 2023, daí já para estrangeiros também. Aí, mas se foi obrigatório... Mas para mim o que foi obrigatório foi os Punsês, o Kyorigi e a tese. Aí eu fui gravar esses vídeos na academia de um mestre amigo meu, né, que eu precisava também ter alguém com a mesma experiência, o mesmo tempo, né, mesma graduação, para poder fazer o vídeo de luta. Né, não pode, isso é uma exigência deles.
Você não pode fazer. É um vídeo de luta de 1 minuto? É um vídeo de luta de 1 minuto. Mas você não pode fazer com qualquer um. Sim. Você tem que ter alguém que esteja na mesma experiência que você para poder fazer a luta. Uhum. Né? E eu fui na academia desse mestre para fazer esses vídeos. E foi seguido todo o processo. Né? Só, o que eu não tive muita certeza é com relação à gravação dos vídeos. Eu não sabia se eu poderia gravar os vídeos, os punces em si, vídeos só, se eu deveria gravar em vídeos separados. Ah, surge a dúvida. Aham, sim, sim. Surgiu a dúvida, mas o que eu fiz? Eu gravei separado. Sim, eles até colocaram ali, né, nas No novo especificações eles 5 mandaram. vídeos. Aham, aham. No novo eles colocaram como separado. Mas Sim. quando eles lançaram, que estava lá no KMS, não tinha essa informação. Só tinha um grava aí. Só tinha um grava aí, ó. O formato é esse aqui que o senhor colocou lá. Grava aí, te vira. Foi aí que eu peguei, eu fiz os vídeos, coloquei lá, coloquei cada um dos punces com o nome de cada um dos punces, coloquei o vídeo do Kyorigi, né? Coloquei tudo no pendrive e a tese eu coloquei uma versão digital no pendrive. Entendi. Eu mandei um físico e mandei uma versão digital. Ah, mandou. Quando eu mandei a minha, era pelo sistema ainda, né? Quem fez a solicitação mandou pelo sistema. Daí teve que ser em PDF. Quando eu mandei a tese. Quando eu tive esse probleminha com a tese, que eles acharam ela meio curta, isso é um detalhe interessante para quem está aí assistindo saber que eles exigem 10 páginas, mas são 10 páginas de conteúdo. Isso eles não explicam. Sim, até coloquei no vídeo lá, são 10 páginas, tem até a delimitação ali de quantas palavras... Tirando a capa... não, mas além disso... mas não especifica o tamanho da fonte. Capa, se eu colocar uma fonte especifica... 30, eu escrevo... Não. Ele especifica nas regras de exame. Ah, tá. Na regra de exame, ele especifica o tamanho da fonte, espaçamento, ele dá só que ele dá isso... Na preliminar ali, né? Regra. Quando já tá para fazer, ele já te manda como que tem que ser feito. Não, naquele regulamento de exame do Kukiwon, aquele regulamento que a gente recebe lá, que tem lá no site, naquele regulamento, quando ele fala sobre exame de Raidan, que ele comete, eu diria que ele comete um errinho ali, de só colocar como Raidan oitavo e nono, ele especifica, além da contagem de palavras, ele especifica também a fonte, o tamanho da fonte e o espaçamento. Entendi. Então ele dá um formato que ele fala pra gente que é um formato acadêmico. Então você não pode escrever de qualquer jeito, você tem um formato acadêmico, porque a análise que vai ser feita é uma análise acadêmica. Entendi. Né? Então, esse é o princípio. Então, assim, quando eu até falo pro pessoal que assim, você quer fazer? Só que são 10 páginas de conteúdo. Então, você tira dessa página, se tira desse total, ou melhor, se acrescenta também nesse total a capa, a folha de rosto e a bibliografia. Então, você vai ter aí pelo menos 13 páginas que você vai mandar para eles. Entendi. O conteúdo tá fora da capa, né?
E a bibliografia. O conteúdo, justamente. E Sim. foi uma coisa que no meu trabalho, eu até achei engraçado, porque quando eu estava redigindo o meu trabalho, Uhum. eu estava escrevendo tudo, falei, mas vai ficar muito grande. Limitado 10 páginas, eu falei, não, mas vai ficar muito grande. Então, né, para caber tudo isso, todo esse escopo, em 10 páginas. Entendi. Então, eu acabei mandando páginas de conteúdo, e é ele que manda o e-mail, seu texto, sua tese aí, tá pequeno. Ixi. E aí eu completei o conteúdo. Quando eu completei o conteúdo, deu 12 páginas de conteúdo. 12 Então eu mandei para eles páginas. mais ou menos umas. Eu dei pra eles, mandei para eles umas 15 páginas. Isso é uma coisa bacana, né? Porque, por exemplo, o mestre não tem que saber só chutar e socar, né? Acho que tem muita coisa que engloba ali a questão de ser um mestre, né? De ter uma graduação mais alta, enfim. E essa ideia de trabalho, acho que é uma onde ele vai mostrar isso, né? Que tem um conhecimento a mais, né? Acredito que nesse sentido é muito bacana, assim. Eu gosto. Eu falo que assim, eu gosto desse sistema, desse processo, mas ele exige algo que eu pensando, por exemplo, na realidade dos mestres brasileiros, Uhum. é algo difícil, porque ele exige que você tenha um conhecimento mais acadêmico de Sim, como produzir um texto, de como escrever um texto, de como organizar as ideias, que a grande maioria não tem. E eu não estou falando nem, por exemplo, de você ter conhecimento do idioma, que é o inglês no caso, para você poder produzir o texto naquele idioma e mandar para eles. entendi. Né? É algo mais complexo, que é assim, algumas entidades, por exemplo, elas, para a graduação de faixa preta, elas exigem a apresentação de um trabalho. Sim, Né? A Liga tem esse parâmetro, então assim, eu não sei a CBTKD, mas a Liga tem esse parâmetro desde o primeiro Dan, começar a pedir esses trabalhos escritos, mas se você olha, por mais que eu fale um formato ABNT, não quer uhum. dizer que a pessoa ela vai apresentar um princípio de tese. Entendi. Sim, sim. É porque a parte do inglês ali Né? Mas é uma ideia. porque ele vai ter que fazer pesquisas, né? Não é o copia e cola, né? Ele vai ter que pegar vai ter que fazer uma Uhum. pesquisa, vai ter que a questão do inglês eu acho que nem seria muito complicado, porque daí normalmente a pessoa pode pagar alguém ou conhece alguém que fale inglês, né? Que escreva, enfim. E O, aí, muito obrigado, mestre Felipe Marçal, mandou um super chat aqui pro canal, muito bacana. Obrigado, mestre. valeu. Isso ajuda bastante. É o trabalho faz isso, né, mestre? Sim, aí ó, são 8h30 da noite, né? O horário aí, a gente tá aí batendo um papo, não que isso seja um problema, muito bom o papo, mas é trabalho, né? Envolve muita coisa nos bastidores. Eu ouvi ontem uma frase num vídeo que dizia assim, como é que é? Quem vê close não vê corre, né? Só É, para complicar. Mas muito então, obrigado, mas mestre. essa questão do trabalho, do envio, e é uma coisa interessante, por exemplo, não sei se o senhor tem esse mesmo problema que muitos mestres conversam comigo, né, eu até tenho, com o Kukion, de comunicação com o Kukion. É muito ruim. Né? Mas É, no exame, com a comissão de exame,
ela foi muito rápida. Eu tive um problema agora recentemente que foi um cadastro, que aconteceu um cadastro errado lá. Poxa, eu mandei e-mail e mandei e-mail, levou uma semana para responder, daí eu entrei em contato com um conhecido lá, daí me passou um outro e-mail, daí passou uma lista de e-mail. E nessa lista de e-mail eu mandei para aquele responsável pela região. Daí se passaram 5 dias, aí eu tive a resposta. Mas eu já estava a ponto de pegar aquela lista inteira, assim, né? Representante da Ásia, Oceania, etc. Eu vou mandar para todo mundo e vou dizer, por favor, alguém pode me responder? Aí deu certo. Aí me responderam e tal. E agora está solucionado o problema. Mas era só para alterar ali a nacionalidade. No momento que ele cadastrou errado. Então, acho que mas acontece, né? Tem uma lista de... Às vezes clica ali, ele seleciona outro, daí já vai para outro campo ali cadastrar. O cadastro realmente, eu achei... Mestre Felipe, mais um superchat. Ser mestre é uma missão pessoal. É isso aí, é verdade. Muito obrigado, mestre. É uma coisa que eu amo muito. Essa frase dele, né, é uma coisa que eu defendo, eu até falo para os alunos, que é algo interessante, que você tem, é algo que você. Sim. Seja mestre, seja faz é algo conquistado por você. Você conquistou. Você foi lá, você aprendeu, você superou as suas dificuldades e você conquistou aquela graduação. Então, se você conquistou aquela graduação, ela é sua. Não há mestre, não há entidade nenhuma que pode virar e falar para você: você não é reconhecido, você vai voltar para trás. Sim. A gente tem alguns problemas assim, né? Acho que às vezes no Brasil, por exemplo, tem uma graduação de uma determinada entidade e a outra entidade ela não reconhece, a outra também não, aí a outra reconhece. Às vezes a gente tem a situação até de muitas não reconhecem nem a graduação do Kukion, né? E só para pegar um gancho, mestre, que o senhor falou ali da anistia, isso é uma coisa da anistia, eu questionei isso, sabe? Questionei para um amigo lá, quando eu disse, mas essa questão de anistia, porque anistia é um nome... Eu entendi da seguinte forma, desde que as escolas se reuniram, que o Kukion reuniu as escolas ali e tal, né, que formou o Kukion, enfim, eles tiveram, por exemplo, assim, a única graduação reconhecida é do Kukion. Então, exames de faixa preta, a graduação tem que ser do Kukion. Essa era a premissa, né? E aconteceu assim, principalmente acho que no Brasil, muita gente hoje tem o Dan elevado no Brasil, mas não tem Kukion, é só ver as estatísticas lá no próprio site, tem, né? Sim. Então, como o senhor falou ali, tem 5 nonos Dan no Brasil, mas a gente sabe que tem mais, tem um monte de oitavo, tem um monte de sétimo, enfim. E essa questão só que, assim, é muito importante a graduação, né, do Kukion em si, porque se tem muitos benefícios, tem um curso, né, o curso de mestre, o curso de examinador, né, tu tem digamos que o Kukion respeita, não sei como que vai ficar essa questão agora com relação aos escritórios, que até eu coloquei no vídeo lá, né, depende de quem vai ficar à frente, não se sabe como que vai ficar essa questão aí, mas se tem a obrigatoriedade, sempre se teve essa obrigatoriedade de se ter o diploma, e não emitiram esses diplomas para as pessoas que fizeram o exame de faixa preta. E eu entendo a anistia como sendo essa questão de, não, a gente vai perdoar porque vocês não tiveram culpa e vamos fazer uma avaliação, então, do Kukion, e não simplesmente emitir o diploma.
eu entendo a anistia como perdão, né? Entre ali, perdoar por um crime, mas não seria um crime daquela pessoa, né? Sim, Ela não sim, teve no culpa. sentido jurídico. Ela não Sim. teve culpa de fazer um exame que a associação X graduou ela sétimo, sexto, quinto dan, e aí então o Kukion chega e diz, não, olha só, então a gente vai abrir uma exceção para vocês provar que vocês são essa graduação, e aí se vocês conseguirem comprovar, a gente emite o diploma. E de fato, tiveram muitas pessoas que reprovaram no exame, né? Aquele então, que teve. Tiveram. Eu falo que assim, no blog até tem a lista das graduações, excluí alguns nomes por questão que as pessoas não quiseram aparecer, né? Uhum. Mas na época como eu tinha acesso a essa lista, eu acabei colocando a lista dos aprovados. E foi um questionamento que eu faço internamente, mas é uma questão do Kukion decidir ou não, que eles só fizeram reprovação, vamos dizer assim, entre sexto e sétimo dan. Uhum. Então, quem fez para terceiro, quarto e quinto, teve aprovação direta. Entendi. E do mesmo procedimento para todo mundo. Entendi. Né? Só porque seria considerado os danos elevados. Uhum. Teve a reprovação foi de pessoas que fizeram. Tô ouvindo, deu uma falhadinha, mas acho que tá tranquilo. Acho que a reprovação, então, foi para dan superiores, então, assim, superiores de sexto para cima, que eu digo. Peraí que deu uma cortada aqui, mestre. Eu tô te ouvindo. Se o pessoal aí pudesse manifestar. Tá me ouvindo ou será que é o meu microfone aqui? É que o microfone tá dando uma cortada aqui. O meu áudio caiu. Caiu, mestre. Tomara que não tenha se machucado. Brincadeiras, rapaz. Vamos esperar, vamos aguardar ele voltar. Pessoal, vocês podem participar, né? Fazendo alguma pergunta, alguma coisa. Voltou. Vamos lá, mestre. Voltou do outro lado agora, nem vou mexer nisso. Vou Deixa trocar quieto. aqui, acho que tá. Deixa eu ver como é que é. Troquei, olha. Show. Então, a gente estava falando das graduações ali, que caiu. Quem teve a reprovação foi de sexto dan acima, né? Foi só de sexto dan, assim. Algumas pessoas que fizeram entre sexto e sétimo, elas receberam graduação inferior ao pretendido. E isso a gente vai entender, obviamente, como sendo reprovação. Uhum. Eu imagino que, no sentido de reprovação, vou dizer assim, o Kukion, ele emitiu em algum... Opa. Voltou? Voltou. Tem que pagar a conta de internet, mestre. Não, a minha tá paga. Sacanagem. Tô brincando. O Kukion, ele emitiu ali graduação de quarto dan, que era o mínimo pretendido. Né? Então, você vai. Eu interpreto isso ainda como sendo uma reprovação. Né? Só que não é esse ponto assim que chama tanta atenção no chamado anistia, mas são os problemas de pessoas que pulam, por exemplo, de um quinto dan para um nono dan, como aconteceu aquela manifestação na Coreia. Aquilo deu um problema, né? Sim, eu lembro. E é o mesmo modelo de exame. Uhum. E é exatamente o mesmo modelo de exame. Então, assim, deu muito problema no modelo de exame, talvez
por questão de documentação, Uhum. né? Que é uma questão assim que eu vou dizer que ela entra numa análise, pelo menos para mim, né? Ela entra numa análise até que mais filosófica, Uhum. porque você poderia fazer uma comparação com as quants, porque o Kukiman ele tem um método de reconhecimento da graduação da Quan, mas ele tem um limiar, Uhum. né? Você não acaba sendo reconhecido pelo Kukiwon, pensando em reconhecimento direto da Quan, Uhum. a graduação máxima que você tem, por exemplo, você tem sétimo, oitavo, nono Dan, o Kukiwon não vai te emitir um sétimo, oitavo, nono Dan. Ele Sim. tem um limite baixo para reconhecer. Uhum. E é o tipo de coisa que não aconteceu nesses exames especiais. Entendi. Teve um. Tiveram alguns casos, né? Sim, De. e casos Enfim. que, assim, casos complicados, né? A gente não tem nomes, Uhum. mas casos complicados no sentido que, assim, você sabe que houve uma manifestação, um mestre que saiu foto, inclusive, nos jornais coreanos, né? Que ele foi para o exame de oitavo Dan, para esse exame especial de oitavo Dan, e ele tirou a parte de cima do dobô, mostrando o protesto dele com uma camiseta lá embaixo, né? Com uma Uhum. camiseta por baixo, Sim. com algumas coisas vermelhas que eu não sei o que significa, nem lembro. Uhum. Mas É mostrando, bom. obviamente, que estava se manifestando contra, Aham. né, esses exames. Sim, sim, sim. Porque tem um processo que se segue para se graduar, enfim, né? E aí estava tendo muita graduação desse tipo, né? Aí gerou revolta. Eu lembro que tinha até surgiu uns vídeos até do pessoal brigando mesmo, quebrando tudo, invadindo reunião e fazendo Sim, escarcel. Caímos, né, aqui, vamos ler aqui. O mestre Núcleo de Capoeira Nação. Seria assim interessante. Tô lendo aqui, mestre. Seria sim interessante ter tal representação no Brasil, mas quem com tantas entidades e nomes, penso que aí teríamos mais um conflito. Esse escritório, né? Esses escritórios, eles seriam, eles assumiriam, na verdade, teria alguns benefícios, né? Como a facilidade de se ter um contato mais direto, de se trazer eventos, de se trazer cursos, né? Enfim, através desses escritórios, acho que essa descentralização seria bacana, mas realmente a gente tem muitas entidades e, e talvez seria já existe já existe, né? Uma união aí, uma movimentação para trazer isso, que a gente até comentou, né? Já se sabe disso, sim. e que passa a ser preocupante ou não, né? Porque hoje se tem liberdade de se trabalhar, né? Sim, O Kukion respeita os mestres. Então, se ele teve a oportunidade, se ele teve a competência de chegar a ser mestre, se ele fez o curso, né? E ele pode solicitar os diplomas do Kukion para os seus alunos, enfim. E talvez o grande problema ali, para responder, eu vejo, né, mestre? Não sei depois. Mas se ficar refém disso, né? Se aparelhar o Kukion num país a, ao sistema político, né? então, Se tem a várias gente não. entidades, se uma ficar, o resto daí como é que fica? Daí? Aí vai fortalecer essa questão de o certificado nacional é o que importa e pronto. Vai Então, é piorar uma mais ainda. coisa que eu estava pensando, justamente naquela conversa que a gente teve sobre isso, Uhum. que
esse ponto, Vitória, porque assim, se a gente pegar a proposta que o Kukion coloca, pelo menos ele abre para a gente sobre o escritório, né? Quem for, ou a comissão diretora que for assumir o escritório naquele período de 2 anos, que é o período que eles colocam lá, ele tem que emitir certificado, ele tem que incentivar os mestres a, no caso agora, ter o TICOM, né, mas ter o antigo KMS, ele tem que incentivar a ter os cursos oficiais do Kukion, ele tem que incentivar a ter o Ramadã oficial do Kukion. Então, assim, ele tem ali uma obrigatoriedade, essas pessoas vão ter uma obrigatoriedade com o Kukion, que a questão é, se eles não cumprirem, o que vai se dar? Porque a gente não pode falar, a gente sabe que o pensamento do brasileiro é um pensamento de refém do sistema nacional. Né? A pessoa pode achar ruim eu falar isso, mas é verdade. Porque o brasileiro ele pensa assim, eu não vou ter o certificado do Kukion porque eu não vou viajar para fora. Né? Só serve para viajar para fora. Só serve para eu virar atleta de competição, mas eu não quero ser atleta de competição. Então, assim, ele é refém desse sistema. Desse sistema de pensamento. E é um sistema de pensamento que você tem que quebrar. E aí a gente entra na questão das entidades. Porque, querendo, as entidades em si, elas têm uma coisa disso. Né? Elas têm uma culpa porque, eu faço meu exame de graduação de faixa preta. Né? Eu faço meu exame de graduação de faixa preta. Fiz meu exame? Legal, fiz meu exame. Só que, quando eu vou receber minha graduação, eu recebo a minha graduação da entidade, só que a graduação do Kukion, eu tenho que pedir separadamente. Entendi. O que gera um gasto a mais. Sim, e às vezes é um gasto que não condiz com o valor, né? Não, mesmo que não condiz com o valor desse gasto, mas enfim. Não, sim. Não, mas mesmo que condizesse, mesmo que a entidade vire para ou o mestre em questão, seja lá quem for, vire para você e fale, cobrando o valor de tabela que o COM cobra pelo o teu certificado. Aqui, o valor de tabela. Tá? Só que você tem que pagar parte. E esse valor entra. Sim. Então, assim, gera um gasto a mais. E o brasileiro, ele não quer gastar mais. Então, você acaba se tornando refém. Você acaba se tornando refém do sistema. Porque quando você paga o valor, né? Pera, mas você falou ali alguma coisa? A maioria das entidades quer que os membros fiquem presos na sua própria bolha, alimentando a engrenagem desse sistema. Mestre Felipe Marçal. Olha que eu posso concordar com isso em partes, tá? Porque assim, se a gente for pensar, isso é uma coisa que eu coloquei na minha tese, né? Que eu dei uma palhinha na minha tese lá para o Kukion. Nós temos, no Brasil, tá? Falando sobre entidades nacionais ligadas ao Taekwondo, pelo menos uma dúzia de entidades nacionais. E só cresce, né? E só cresce. Então, assim, você pode falar que é uma coisa de Lei Pelé, você pode falar que não é uma coisa de Lei Pelé, seja lá o que for, mas você tem essa gama de entidades. Sim. Né? E assim, o que eu vejo... Não, o que eu vejo... Desculpa interromper. Para a questão das entidades... Pode falar mesmo. Não. Não, eu vejo assim que
existem entidades e aí surgem outras várias. E aí vai verificar no final, todas elas fazem o mesmo trabalho. Ou seja, acabam. Sim. O produto final é o mesmo, né? A mesma organização de competição, organização de exames, enfim, né? Não se tem um diferencial, assim, eu vejo, na maioria das vezes, de, não, essa entidade aqui, ela é diferente por causa disso, né? No final Uhum. ali, são só grupos que se montam, né? É mais ou menos isso, eu acredito. Não, Que se vê, né? mas eu Acredito não, é o que penso se vê. assim. Não, mas é o que a gente enxerga, porque as entidades em si, elas já responderam rapidinho. Elas É, entram, deixei aí só para... elas entram em cima dessa questão de trazer uma proposta nova, mas a proposta ela não é nova. Uhum. Na realidade, a proposta não é nova. Então, acaba sendo que você fica preso a um sistema que se repete. Por mais que você mude de entidade, Uhum. o escopo do sistema, o escopo da entidade, da Uhum. nova entidade, é o mesmo das antigas. Sim. Né? Agora, vamos lá, respondendo ao Ah, mestre o Adailton. mestre Dailton Sacramento. Bem-vindo aí, mestre. Sim, exame de oitavo e nono Dan é só no Kukion e presencialmente. Né? E tem um detalhe a mais, que é a exigência de um treino específico, que você tem que fazer esse treino como pré-requisito para poder fazer o exame. Pelo menos foi a informação que eu tive Sim. oficialmente. Eu acho que isso nunca mudou, acho que sempre foi assim, né? O exame para oitavo e nono é lá mesmo, né? Então, eu não sei, É porque a gente está acostumado, assim, mas para mim, no Brasil tem exame para oitavo, mas cada vez fica mais nono difícil da até. pessoa se regularizar lá, né? É. Nono também? Ah, sim, sim, Nono tem também, para nono também. já É. Enfim, é complicado. Vamos ver mas aqui. essa coisa do Kukiwon, que para mim era novidade, até quando estava conversando com o mestre, saber desse treino específico que ele tem que ser feito. Que, que é um treino. Você passa por um período de treinamento, né? E você tem que pagar esse treinamento à parte para Uhum. você poder fazer exame para o oitavo, para o nono. Então, assim, querendo ou não, você tem que ficar um período ali para poder fazer exame. Eu não Sim. sei se agora alterou, mas assim, até ano passado, né, que foi o contato que eu tive com o mestre que fez exame lá recentemente, era Uhum. assim. Entendi. Uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, assim, né? Que, por exemplo, no Brasil, o primeiro Dan ele já pode dar aula, né? Ministrar aula, enfim. Sim. E às vezes até antes, né? Mas na Coreia, o pessoal só pode começar a ministrar aula depois que fizer. O grande evento na vida de um praticante é o exame para quarto Dan e depois o curso de instrutor, né? Aí, após a conclusão do curso de instrutor ser aprovado, ele pode abrir uma academia. Eu conheci um menino lá que era terceiro Dan e ele estava assim, enlouquecido para fazer o exame para quarto, não via a hora para poder montar a turma dele. E já no Brasil é diferente, né? O pessoal a gente já tem essa. Até porque quando o Taekwondo antigamente não tinha muita gente, quando chegou não tinha quarto Dan, assim, a rodo, né? Uhum. Então já para disseminar teve essa questão aí de Então, primeiro Dan, enfim.
Mas eu acho que essa questão do curso, eu até entendo algumas críticas, porque assim, principalmente antigamente, não era tão acessível. Hoje é um pouco mais. Se você pensar hoje é um pouco mais. Então hoje, por exemplo, você pode fazer a parte teórica online. Sim. Uhum. Né? Hoje você pode fazer. Eu fiz a parte teórica do curso online, eu tenho esse Aham. documento. Né? Então você pode fazer a parte teórica online. Né? Antigamente você não tinha nada mais. Você não tinha acesso. Mas aí também é uma questão de pensamento, porque eu entendo nos anos lá 70, 80, para você poder difundir a modalidade, Uhum. estou colocando, formei faixa preta primeiro, segundo dan, estou colocando para difundir. Uhum. Né? Mas é uma prática que depois que você difunde a modalidade, deveria parar, deveria travar. E ela continua. Só que a gente vai pegar e falar, é por. Não, não é por. Tem vários países aí que você tem contato com outros mestres, outra galera, que, por exemplo, eu já vi, se eu não me engano, foi na Índia, ou na África, responsável por, assim, pessoa tirando foto, dando aula, e vermelha, vermelha ponta preta. Uhum. Então, assim, não é uma particularidade do Brasil, Sim, mas sim. eu acho que, né, isso faz com que a discussão ela vá mais além. Ela vá bem mais além. Por exemplo, eu libero um faixa preta, primeiro, segundo dan, para dar aula, e é uma discussão que se tem no meio do taekwondo, que é por que eu libero esse faixa preta, primeiro e segundo dan para dar aula, e eu não libero ele para graduar os alunos dele? Ah, sim, entendi. Né? E eu acho que é uma pergunta válida. Uhum. Eu acho uma pergunta válida. Eu falo como educador, porque o pessoal fala, mas se eu sou professor, eu posso pegar e posso dar a minha própria prova, né, para avaliar os alunos. Só que se você pensa no sistema educacional, você não aprova o aluno sozinho. Não é só a sua matéria que aprova o aluno. Uhum. Você tem lá 12, 13, 15 matérias, um conjunto, que vão definir se o aluno passa de ano ou não. Sim. Isso é educacional. Né? Então, eu vejo que falta um pouquinho esse pensamento de como funcionam as coisas. Né? Que nem tem uma alternativa, eu diria, para essa questão do Kukiwon, que é o modelo português de trabalho com esporte. Não sei se você sabe como que funciona. Lá em Portugal? É, Não. lá em Portugal é assim, eles têm o Ministério do Desporto, né? Uhum. E assim como aqui no Brasil a gente tem o CREF, eles têm a Carteira Uhum. Nacional de Treinador. Só que lá Certo. eles têm uma questão paralela a isso, que é o quê? A entidade esportiva, ela pode fazer os cursos, e a pessoa que for aprovada no curso daquela modalidade, ela tira a carteira nacional de treinador. Então, a Ah, entidade que que assim, ali é um pouco diferente, porque as entidades esportivas, elas são entidades de importância pública. Né? Então, elas têm ligação com o governo. Lá, não uhum. é que nem aqui que a entidade é uma empresa privada. Mas as Sim. entidades lá, elas podem ministrar o curso, né? Que aí o curso ele te dá ele te dá essa obrigatória, mas ele te dá essa passagem para você trabalhar com
E isso acontece, por exemplo, com muitos esportes lá. E você não pode trabalhar se você não tiver essa carteirinha. Aí a pessoa fala, mas no Brasil eu tenho que fazer o curso de educação física. Lá é um caminho. Você faz o curso de desporto e tira a carteira nacional de treinador. Mas, se você não fizer o curso, se você não fizer o curso de educação física lá, você pode, por exemplo, entrar na Federação Portuguesa de Taekwondo, fazer o curso lá de treinador e, sendo aprovado, você pode trabalhar como um técnico, como um treinador de Taekwondo. E lá é interessante que, assim, pelo menos eu fui lá, eu vi que funciona. Né? Entendi. É uma alternativa, porque assim, você regulariza, né? Você dá base. Então, assim, não me importa se o cara é primeiro, segundo, terceiro ou quarto dan. Me importa é o cara tem conhecimento necessário para poder ministrar aula. É isso que me importa. É isso que me importa saber. O cara tem esse conhecimento necessário. Porque você virar para mim e falar: mas o cara tem 10, 20 anos de experiência na modalidade. Mas se você treinou errado a vida inteira, você vai passar errado. Né? Sim. Tem coisas que a gente fazia muito no final dos anos 80, começo dos anos 90, como treinamento, e hoje a gente sabe que é uma prática recriminada. Sim, É uma prática que muita lesiona o lesão, aluno. né? Né? E você vê gente hoje que fala de tradicionalismo, né? Eu sou tradicional, repete essa mesma receita. Sim. Os E é treinos algo antigamente complicado. não se tinha muito limite, né? Base científica zero, é isso aí, pronto, era bruto. Eu não penso só a Porque questão de ser bruto, hoje, eu penso em questão de assim, mestre. não, eu Você digo vem de treinamento um físico, sistema. né? A gente fazia muita coisa que Então, hoje mas em você dia, vê. meu Deus, não pode. Mas você veio de um sistema. É aquela história que foi contada para mim uma vez. O mestre dos alunos, ele tinha um problema na perna. Então, toda vez que ele fazia step, ele mancava, por causa que tinha um problema. Sim. E só que para isso para ele é habitual. É dele. Só que naquela de você não explicar, todos os alunos pegaram esse hábito. Então todos os alunos desse cara mancavam para fazer step. Eles pegaram, aprenderam no. Sim, sim, sim. Aprenderam no espelho. Aprenderam no espelho. E é o problema de a gente pensar, por exemplo, eu vou deixar alguém que acabou de se formar ou alguém que, sei lá, está se formando para poder ministrar aula, sendo que a pessoa ela só treinou até agora? Sim. Será que esse conhecimento ele é válido? Será que também não estou falando de qualidade, tá? Não estou falando de qualidade de ensino, porque isso é mais complicado de se falar e a gente não vai falar numa live só. Mas Sim. será que isso não trava o faixa preta a progredir no seu treino? Deu uma falhadinha, Eu mestre, falo acho, para porque eu mim já aqui. passei por isso. Tá me ouvindo? Oi, mestre? Tá ouvindo? Mestre, tá me ouvindo ou não? Tá meio cortando aqui.
A tua imagem, ela tá bem borrada para mim, não sei se pro pessoal aí tá todo mundo ouvindo direitinho. Eu não sei, porque para mim a minha tá boa, mas a sua tá travada. A minha? É mesmo? É. Eita, deixa eu abrir aqui para ver. Tá funcionando aqui. Como é que tá aí, pessoal? Quem tá assistindo aí, se puder comentar. Para mim está pipocando também. Tá pipocando a live toda? Xi. Deu uma picotada. Ah, picotada na voz do mestre Cláudio. Ele tá bom para mim. É, mestre Ângelo. Aí, professor. Ó, mestre, é a sua internet aí. O senhor tem que. Sacanagem. Ó, caiu. Caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. Pessoal, vocês podem mandar perguntas aí a respeito do exame dele. Enfim, né? Se vocês quiserem tirar dúvida. No trabalho, enfim. Vamos ver aqui, vamos esperar ele voltar. Voltou? Chegou? Voltou. Como ela é uma internet de cabo metálico, ela não dava o upload suficiente, nem sequer para eu mandar e-mail para os alunos respondendo às atividades. Ah, tá, entendi. Aí eu mudei para uma empresa pequena, que é de fibra, que por incrível que pareça, a empresa grande não chega a fibra ótica aqui. Eita. É. Ah, empresa grande não chega. Não chega. Eu tive esse problema também. Aí eu encontrei outra empresa que deu certo. Mesmo não sei, vamos ver aqui. Se o pessoal tem alguma dúvida, né? Com relação ao exame, enfim. Eu vou fazer o teste, inclusive, ano que vem. Em julho ali, eu vou para fazer o curso lá, né? Quero ver se... E aí quero fazer o exame também, aí eu quero ver se o que vai acontecer, se vai precisar de indicação ou não, naquela questão que a gente estava conversando. Vamos ver o que acontece. Porque assim, diferente do sistema, isso até onde eu sei, né? Você vai ter que mandar todos os dados para eles, né? Com o exame. Até um mês antes. Então tem que mandar ficha de inscrição, tem que mandar até um mês antes para o Kukion. Né? Então tem que ver se esse período que a gente tiver lá para fazer o curso vai casar o Marcel já querendo ir lá para o curso. Sim, ele quer. Bom, aí agora o senhor já deu aí a dica que nós vamos juntos, né? Vamos juntos então, aí. Mas essa questão do curso com o exame tem que ver se vai casar a data só. Pois porque tem datas específicas de exame, né? Então, tem que... Não é chegar lá e... Cheguei. É que o site do Kukion, ele tá... Eles vão desativar, não vão desativar, então as informações estão meio que desconexas ali. Ó, professor Ângelo, vambora, vamos junto. Vamos lá. Vamos, gente, ó. Já vou dar a letra para vocês. A partir de segundo dano do Kukion, pode fazer o curso, hein? Verdade. O professor Ângelo aí já pode, viu? A gente tem aqui, ó, uma boa dica aqui, ó. Bora aí, mestre Felipe Marçal, excursão de ônibus. Pessoal, é rapidinho, de ônibus é bem rápido. A última vez que eu fui, eu levei 43 horas para chegar lá.
é exaustivo. Olha que esse é o meu medo, viu? Mestre Chegar Adailton aí lá, também. pegar. Mestre Adailton também vai junto, ó. Chegar lá com. Mais um. Fazer. Chegar lá com 43 horas de viagem, dá mais ou menos uns 2 ou 3 dias de trânsito. Não, o problema nem é esse, né? Tem que ir com. Eu falo. Por exemplo, tem que ir com um período A última vez que eu Antes fiz para exame, adaptar, né? foi em 2016, eu fiz exame lá. E aí o que acontece? Eu cheguei num dia, 2 dias depois foi meu exame, ou foi um dia depois, eu não lembro assim, mas foi em cima. E como o fuso horário são 12 É horas, né? diferente. Por exemplo, 4 horas da tarde lá é como se fosse 4 da manhã aqui. Então, para o teu corpo é 4 da manhã. Então, durante o dia tu anda te arrastando e a madrugada tu não dorme. Essas 5 horas da manhã tu tá acordado, pelo amor de Deus. Então é muito complicado, assim. Então tem que ir já com uns dias ali, pelo menos acho que uns 5 dias de antecedência, chegar lá para organizar tudo direitinho e ter pique, né? Porque assim, por isso que eu digo que é bom já ir para ficar um período grande, porque a gente chega lá, fica uma semana, por exemplo, leva ali 3, 4 dias para se adaptar, depende da pessoa, né? E aí já volta. Aí Sim, chega aqui adaptado com. Nossa, é terrível. É terrível. é cuido. Não, eu falo que assim, eu fiz viagem curta, mas quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui Aham. disputar o Pan-Americano lá, em 2018, Uhum. foram. Total, assim, são 4 horas de diferença da onde eu estava, mais ou menos. 4 a 5 horas de diferença, que eu estava lá em Spokane. Mas, assim, era 5 horas da manhã, estava dia lá já, e era 10 horas da manhã, o sol estava batendo aqui nas minhas costas. 10 horas da noite, o sol estava Eita, batendo nas minhas costas. Então você se perde no tempo. total. No voo, tu não sabe se tu tá almoçando, se tu tá jantando, tu Você não só tem uma sabe noção. qual que é o. Não, você só sabe qual que é o período. Na verdade, assim, as É, viagens que eu fiz para fora, eu sempre mantinha ali a telinha do avião no, no tempo de voo. Porque como mostra ali o horário local, aham. né? Então você acaba não se perdendo. Falhou. Falhou. Ah, é aquela TV, né, que Falhou? fica uma TV ali na frente É, do. Aham, sim, sim. É, ali que aí mostra até a você acaba não se trajetória. perdendo tanto. Uhum. Então, mas você acaba se perdendo tempo porque ele fala, horário local, porque como ele passa por diversos continentes, É, né? dá- Aí ele te dá ali, horário local, tal horas. Você vai chegar no teu destino final, no horário local, tal hora. Só que aí passou por O outro pessoal lugar, não. já é outra hora. É, É mas muito essa louco. questão, por exemplo, da viagem ser mais longa, que é o que você está falando, levou 43 horas. Com as paradas, né? 9 horas num Então, você falou, lugar, 4 no outro. né? E isso é complicado, porque isso tira você de foco. Dependendo do trajeto que você faz, né? Tira você do foco. Você vai falar, vou ficar 9 horas aqui, mas dá tempo de passear? Não dá tempo de passear? O quão longe é? Será que eu posso sair do aeroporto sem um visto de trânsito ou não? Então, É. tudo isso acaba. Na Alemanha, na época, acho que foi 2014, na Alemanha teve um caso bacana ali, porque nós chegamos no aeroporto e disse que tinha que ficar 9 horas esperando. E aí eu fui conversar com o pessoal da, da alfândega ali para deixar a gente entrar, né? Para dar uma volta na Alemanha, né? A gente foi uma turma, assim. E aí eles não queriam deixar, não. Aí eu expliquei para eles, pô, nós temos 9 horas para esperar aqui e tal, a gente está indo para a Coreia, assim, assim, assim. E
poxa vida, né? Vocês fizeram 7-1 no Brasil na Copa. Vocês podiam dar essa chance aí para nós. Aí o cara começou a rir, pegou o passaporte, carimbou e mandou a gente passar. Eu digo, opa, legal. Pelo menos aquele 7-1 ali me ajudou, nos ajudou. Foi o melhor argumento que eu vi. Porque surgiu essa vez que eu ia para a Coreia que não deu. Pois é, né? Essa vez que eu ia para a Coreia que não deu certo, eu ia passar pela Nigéria. Nigéria. Uhum. Né? E caiu. Vamos ver a pergunta. O sistema de difusão ainda continua no Brasil? Como assim? Como assim, Ricardo Bruno? Aqui, Fernando Teixeira, o lado bom do 7-1. É verdade. Se o Brasil tivesse ganho, né? Talvez eles não deixassem mesmo entrar. Mas foi bem bacana. Depois publicar umas fotos lá no meu Facebook lá sobre a nossa ida lá na Alemanha. Foi bem legal. Voltou, mestre? Voltou. Show. Então, olha aí, mestre Max Quevedo, dando boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Então, mas essa história do visto é uma coisa que também influencia para onde você vai, né? Aliás, pelo percurso que você vai. Uhum. Eu não tenho visto americano, então americano estadunidense, né? Uhum. Então eu sempre vou por outros lugares, assim. Já fui por Dubai, já fui pela Alemanha, já fui por alguns lugares. Holanda também. É bacana que tu conhece outros lugares, né? Já pega um intervalo maior ali que dê para entrar, tu já vai conhecendo, né? Não, e é engraçado, porque quando eu fui para os Estados Unidos, a minha conexão, a primeira conexão era de 8 horas. Aham. E eu fiquei com medo de não dar tempo de passear. Sim. Porque eu desci ali em Miami e teve toda aquela coisa de imigração, que isso que aqui, eu falei, não vai dar tempo de eu passear. E eu tinha que trocar de aeroporto. Ixi. Então, assim, eu tinha que trocar de aeroporto, pegar o outro voo para completar as conexões. E eu não sabia, assim, primeira vez que você tá lá, eu falei, não vai dar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou vou pro outro aeroporto e para passear por lá, eu passei por lá, né? Uhum. Só que aí deu que eu fui pro aeroporto, veio, tipo assim, de trem, 45 minutos de distância. Aí eu peguei o trem, fui lá. Cheguei lá na estação, tinha que pegar um ônibus, e esse ônibus levava até o aeroporto. Isso dava o quê? Uns 5, 10 minutos. Só que eu só fui descobrir isso lá. Quando você tá ali, você vai... Então assim, acabou que eu fui para os Estados Unidos e não conheci nada de Miami. Ixi. Né? Eu só fui passear lá em Spokane mesmo, porque era onde dava, porque as outras conexões que eu tinha eram de 3 horas. Aí é rápido demais. Parece que não, mas passa. Não, é muito rápido, porque quando você. Não sei para quem está assistindo, mas para quem já viajou para fora, principalmente para fora, que você sabe que você tem que estar ali pelo menos 2 horas antes para ver se está tudo certo, e se não tiver certo, você tem um prazo para se organizar, porque você está em outro país, é outro idioma, a comunicação ela é mais difícil. Sim. O comportamento também. O comportamento também, então assim, essa coisa de 2, 3, 4 horas,
Voa, voa. É muito rápido. Ó, mestre, Inclusive, aconteceu isso. Aconteceu? Pode falar. Não, 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 pode pode falar. falar, pode falar. Eu tenho um aqui, a Não, cara do Bruno. Aham. é que aconteceu isso. É que aconteceu isso quando eu estava nos Estados Unidos. Deu troca de portão. Eu estava em Dallas isso. Deu troca de portão a tempo, né? Então assim, eu tive que eu estava no portão esperando e nada, estava batendo horário. Aí eu, por cargas d'água, tipo assim, faltando 1 hora para o embarque, eu perguntei: mas o voo para tal lugar não ia sair daqui? Ele, não, vai sair lá do outro portão. Mestre, eu juro para você, eu tive que atravessar o aeroporto em 30 minutos. Meu Deus. O que aconteceu comigo é diferente, assim, eu fiz escala na China, daí eu cheguei em Xangai, eu fiquei fiquei uma semana lá até, mas o que aconteceu? Eu cheguei numa outra viagem, né? Eu cheguei em Xangai, quando eu cheguei do voo, o voo para a próxima conexão, ele ia sair mais cedo, não bateu a chegada com a saída do outro. E quando eu Nossa. cheguei, tinha uma mulher desesperada. Quem é? Alexandre, não sei o que. Sou eu. Então corre, porque o voo já tá saindo. Só estavam esperando por mim. E eu saí correndo, aquela mulher saiu correndo na minha frente, no meio de um monte de gente fazendo curva. E eu tentando segui-la, né? E correndo e desviando. E aí eu consegui. Quando eu entrei no avião, assim, eu olhei todo mundo me olhando, né? Do tipo, esse cara. Mas eu Segurou quase o perdi. voo. Sim, sim. Aquela raiva, eu fiquei bem quietinho, sentei, tudo certo. Vambora. Aqui não sei se é professor ou é É mestre, mas mestre. É acredito mestre. que. Ah, Ele é mestre oi? aqui da Praia Grande. É Ele é mestre mestre? aqui do litoral. Desculpa. Então, acredito que a É, problemática ele é aí de mestre fazer o sistema. formado pelo Daniel Ravazani. Mestre Daniel Ravazani. Bacana. Tem um canal no YouTube, ele também, né? É, Eu sigo lá. Show de ele é bola. aluno dele. Até tem um pessoal aqui que tem canal no YouTube, né? Que tá seguindo aqui, o mestre Felipe, o mestre Renato, o mestre Adailto, o mestre Ravazani não apareceu aqui ainda. Depois eu vou mandar uma mensagem desaforada para ele. Então, o mestre Ricardo aqui, ó, acredito que a problemática aí é fazer o sistema existente se eficiente, pois aqui se cria o preta dando ênfase na competição e não no sistema educacional. Essa questão de competição é a ênfase hoje, né? Acho que é bem. Mas eu não sei se é um problema hoje, né? Sempre Porque. foi voltado Então, para isso, mas eu acho que hoje é mais. hoje você tem a questão de Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, tudo isso, Recurso e tal. mas, mas o pessoal fala, o Taekwondo, vamos dizer assim, focou muito em competição depois dos anos 2000, que teve toda aquela coisa de Sydney, mas para gente que tem mais tempo, Aham. né, de Taekwondo, a gente sempre viu isso. Uhum. Né? Lógico, numa escala menor, porque até os anos 2000 você não tinha ali alguém que tinha a vontade de se tornar um campeão olímpico, um campeão pan-americano. Sim. Né? Obrigado pelo Professor Ângelo aí, ó, dando os palavras aí. parabéns pela aprovação. Agora, daqui a pouquinho eu vou lançar uma, uma questão importante aqui, né, para todo mundo, para a gente debater sobre isso aí. Mas, por favor, mestre, eu lhe cortei, vai lá. Não. Então, assim, mas até a entrada dos anos 2000, a gente sabe que, assim,
a formação do faixa preta, ela sempre foi voltada para a luta. Lutar, 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 lutar. Eu dou aula para ensinar o aluno a lutar, 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 lutar. Sim. Né? Então, é um pensamento que sempre existiu. Né? Se a gente for pensar assim, no questão educacional, que nem o Bruno, ele é professor, né? Ele é formado em educação física, tudo, ele tem uma carreira educacional também. Uhum. Né? Mas se você pensar a grosso modo, a nossa formação é ensinar o aluno a lutar. Sim. Né? Isso desde lá atrás. Nós fomos ensinados assim. Né? Sim. Os outros também foram ensinados assim. Se a gente pensar padrão educacional, eu diria que isso hoje, né, eu diria que isso vem muito mais hoje, ainda mais depois da exigência do CREF. Tá sendo Né, exigido aí? Não está sendo exigido por causa daquela determinação judicial. Uhum. Mas muita academia pedindo para facilitar e você colocar o professor em outras funções, né? Que se torna mais bem. Mas a gente tem um complicante assim, os jogos do Estado. Uhum. Daí é exigido. Né? Que você é exigido do CREF para você ser técnico. Então não é. Eu Então, acho que por aqui, mais que seja arte marcial, que você vire e fale, né? Que você vire e fale, mas eu não preciso do CREF para dar aula, mas eu preciso do CREF para ser técnico do atleta da modalidade, que eu não preciso do CREF para dar aula. Entendi. Uhum. Não faz sentido. Aqui no estado, aqui em Santa Catarina, se não me engano, eles não estão exigindo o CREF para jogos abertos, esses eventos assim. Até se tiver alguém aqui que seja aqui do estado assistindo agora, pode confirmar isso ou não. Senhores são grande referência para gente, Adriano Lourenço. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Mestre Leandro Lima, boa noite, senhores. Boa noite, mestre. Noite, Leandro Lima, aqui de Santa Catarina. Ele pode confirmar aí se estão exigindo. Eu acho que não estão exigindo. Mas é como o senhor falou ali, é uma liminar, né? Sim. E ela pode cair a qualquer momento, né? Não, eu acho que nesse caso não, porque o Confef, assim, nesse caso, eles não têm o que ganhar com isso. Eu fiz um erro, então. Aqui no estado é exigido, sim. Falei besteira. Retiro o que disse, então. Obrigado, mestre. Caiu. Oi? Já caiu de novo. Caiu de... Voltou. Caiu? Eu caí? Não sei, mas deu uma caída. Eita, nós. Então aqui é exigido. Aqui é exigido. Mestre, vamos falar uma coisa aqui, ó, para quem que eu coloquei importante aqui, uma informação importante sobre a missão do Kukion, né? A partir de quem solicita diploma do Kukion e não tem o curso de examinador, né, o curso de instrutor internacional, até a gente não falou sobre isso. A partir de 2023 lá, até julho é o limite para fazer o curso de instrutor, né? De instrutor ou examinador? Eu sempre. Sim. Então, quem já emite de instrutor, né? Quem já emite e não fizer esse curso, ou a etapa online, como o mestre Cláudio falou, e mesmo fazendo a online vai ter que fazer a etapa presencial, né? Não vai perder o direito de emitir o diploma até que faça o curso, né? Então por isso que a gente está falando aqui em julho do ano que vem fazer o curso, porque vai ter esse curso. Então a gente está se organizando para alguns meses para ir fazer presencial.
Essa é a informação que eu queria deixar. Não sei se o senhor tem alguma coisa... Não, e acho que é interessante até essa informação, porque dá uma elucidada no pessoal, né? Porque, assim, de modo geral, o pessoal não sabe emite cookie on e por que emite, como que emite. E Sim. não é só o teu registro, não é que sim, o meu caso do senhor, de outros que são anteriores, né, que tiveram uma autorização especial por ter uma graduação maior para poder emitir o cookie on, né, e dificuldades do país que eles até colocam, né, que eles deram essa autonomia, essa facilidade na época, que era muito difícil de determinados países, determinadas pessoas serem no curso. Sim. Né? Então eles deram essa autonomia, mas com a facilidade de acesso, com viagens mais constantes e por aí vai, eles começaram a ver que já não é necessário. Então as pessoas elas têm que se atualizar. E eu falo de se atualizar assim. Elas têm que entrar numa entidade se quiser passar a emitir certificação de entidade. Sim. Antigamente era indicação, né? A pessoa entrava no site lá, fazia o cadastro e também era indicado. Agora, quem tinha essa indicação e não fizer o curso, que é obrigatório agora, daí perde o direito até que faça. É isso aí. É uma coisa que assim, fica até o alerta, né? Para os mestres que estão assistindo aí, que estão nessa condição, para começar a se organizar. Porque se você é mestre, emite cookie on, né? Por essa condição de indicação que a gente teve, se organize, porque para fazer o curso ano que vem no máximo, ou se surgir... Caiu. Vamos aguardar um pouquinho, mestre, voltar. Já tem data para o cookie on vir para o Brasil? É que deu uma caída. Deu uma caída. Então, eu não sei se tem data para eles virem, acho que teria que ter uma organização para isso, né? O que tem, Adriano, o curso, por exemplo, esse de instrutor, ele teve, nos Estados Unidos agora, por exemplo, teve, acho que 5 cursos. Contando com o vão ter agora, são 5 cursos. 5, né? Nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente não teve ainda. Parece que tem uma sugestão de ter na Colômbia, né? Mas eu não sei datas. Mas no Brasil até então... Então, tem uma... Eu estou em conversa com o grão-mestre Kim, lá dos Estados Unidos, né? Que ele é o presidente da WTMU. E existe a proposta de trazer ano que vem para o Brasil. Né? Mas é uma coisa de ver a agenda, ver como que vai proceder também. Tem aqueles trâmites que o on mesmo ele exige, como número de participantes, confirmação de inscrição, né? Trâmites burocráticos. Né? Mas existe sim uma proposta, assim, eu falo para quem está vendo aí que assim, nós tivemos um convite para trazer o curso em 2019, tá, para cá, né? Só que a gente acabou não aceitando, porque a gente achou que não ia ter participante suficiente. Tá? E eu digo que
que é uma trava. Por exemplo, eu vou ter o curso para cá, né? Aí eu vou cair num primeiro problema, que é resolver a questão do idioma. Uhum. Né? Porque o curso ele é ministrado em inglês. E por mais que a gente Sim. fale para o pessoal, a gente vai ter tradutor, né, ali, porque acaba sendo uma condicional, o curso é em inglês. Então, eu sei que uma parcela que vai falar, poxa, vou fazer, o curso vai ser aqui no Brasil, eu vou fazer, já não vai fazer. Uhum. Porque por mais que eu tenha um tradutor para a parte teórica, eu tenho um tradutor para a parte prática, eu tenho a prova. Tem a prova, sim. E a prova é em inglês. É. Eu não sei, mas eu já ouvi pessoas que fizeram a prova e ela poderia ser feita também em duplas, assim, né? Nessa questão de a pessoa não falar. Não falar inglês, né? Não saber escrever. Então, não sei se isso procede também, mas eu já ouvi falar disso. Já Seria teve uma pessoas coisa que, que assim, fizeram. a gente estando lá, a gente pode ter essa Sim. dúvida. Então, o mestre Adailto perguntou qual seria o valor do curso de instrutor. Normalmente, né, eles liberaram, né, mestre, a parte teórica $100, mas ele Isso. normalmente é 300, $350 já com estadia, com tudo, né? Se não me Não, é engano. assim, o curso em si, se eu não me engano, é $3, ou 350, algo assim, eu não lembro. Eu teria que olhar lá a tabela, mas Uhum. o valor do curso, da inscrição do curso, é esse valor, $350, acho que é Tem, 300, tá? tem um acréscimo ali Aí, de alimentação. né, aí tem o acréscimo da estadia, que são 5 noites para quem vai fazer o curso de instrutor e 3 noites para quem vai fazer o curso de examinador e da alimentação. Eu calculei com base nesse ano, tá? Porque os valores são cobrados em dólares ali, que o custo total, contando do curso, mais estadia e alimentação no Taekwondo One, Ah, dá ali uns $550. sim. É isso aí. Tá? E Respondi. detalhe, o Messi, já aproveitando para responder, leve em dinheiro. Tá? Lá o Kukion não aceita pagamento em cartão. É, e tem um problema também que lá eu enfrentei, que é algumas bandeiras de cartão, né? Tem a Mastercard, Visa, enfim. Tem local que não passa determinada bandeira, tem que ter ali pelo menos 2 bandeiras. É, mas aí com a questão da transferência, né? Só que vai ser uma transferência internacional, né? Não daria para fazer uma transferência na hora lá, mas é melhor ter em dinheiro ali já. Então já vão comprando dólares. Quem quiser ir, né? Mestre Leandro aqui é um forte candidato aí também em julho, ó. Boa noite, mestre. Leandro César. Acho Sim. que, se não me engano, o mestre Leandro Lima também. É isso aí, vai ter quem sabe uma excursão, né, mestre? Para todo mundo poder fazer isso. Espera aí que deu uma caída aqui, mestre. Tá me ouvindo? Eu acho que é a minha conexão mesmo que tá ruim. É, Cortada aí nas últimas falas a também. sua imagem aí tá bem pra mim aqui, né? Congelou. Não, eu tava falando que alguns mestres aqui que estão aqui, né, que tem a ideia de ir junto para fazer o curso. Tá me ouvindo? Tô. Tá meio Alô? picotado, Aí. mas tô ouvindo. E aí já vamos agilizando aí a questão de comprar dólar. Teve uma pergunta aqui do mestre Felipe Marçal, que o curso é a partir de segundo ou terceiro dan. Então, eles abrem até acho que eu já ouvi falar que a partir do segundo dan também já ele pode fazer, só que tem que aguardar lá, depende da situação, teria que ver isso agora. Mas quando faz o curso, não vai receber o diploma, né?
só vai requerer o diploma depois que chegar ao quarto dan. Outro mestre aqui, o mestre Alessandro também. Alexandro. Aqui, mestre Alex. Aqui de Santa Catarina. A gente trabalha junto aqui. Taekwondo. Bom, eu não sei, mestre, tem mais alguma... Aqui o mestre caiu. Vou esperar um pouquinho. Mestre Luiz Renato. Infelizmente eu não tenho Kukion. Me organizar. É importante, mestre, é importante mesmo. Para que se tenha... Às vezes não se consegue, como foi perguntado ali antes, né? Trazer para o Brasil o curso, enfim. Só que a gente acaba... Voltou. Tem um número de... Bem-vindo de volta. Tem um número mínimo para se trazer esse curso, né? E às vezes bate na trave ali porque não é todo mundo que tem certificação. Então é complicado. Vamos trazer o curso? Tá, mas aí vai ver quantos mestres tem, quantas pessoas tem, né? Com quarto dan Gokyon, e tu vai ver a estatística lá é bem baixa. Então às vezes a gente não consegue, às vezes, se trazer um curso desse porque não se tem quórum. Sim. Aí infelizmente temos que ter essa internet Neymar do Messi Cláudio, tá osso. Ó, ela até que tá segurando bem, Fernando. Por incrível que não caiu tanto assim nessas 2 horas de live, vai. Onde eu consigo vídeos dos exames de quarto dan do Kukion? Acho que na internet tem algumas pessoas que fizeram o exame e às vezes filmam e publicam, né? Mas não existe uma transmissão deles. Tem, mas assim, olha, os vídeos que eu vi lá, pelo parâmetro do Kukion em si, tá? Eu digo para quem estiver assistindo, é assim, não espere uma coisa que vá brilhar os olhos, porque não vai. É algo muito simples. Sim. É algo muito simples, a exigência deles lá é pouca, tá? Em comparação com o que a gente tem de trabalho aqui no Brasil, a exigência deles é pouca. Então, assim, não pensem que vocês vão pegar um exame de quarto dan lá no Kukion e ver 300 telhas sendo quebradas, nego voando com mortal dando 300 chutes, essas coisas que não vai ter. Até nesse curso eles falam, né, a questão de... Essa questão aí mesmo, né, de avaliação, o que é avaliado, o que não é avaliado, Sim. Né? Às vezes se exige muita coisa e, na verdade, a avaliação ela é simples, né? Por isso que até criaram uma sequência de movimentos para não ficar aquela pessoa fazendo, talvez seja isso, né? Ficar fazendo técnica. É uma sequência, naquela sequência se consegue avaliar, né? Mais Punse, enfim. Sim. Os requisitos são os mesmos daqui. Mestre. Bom, acho que já. Oi. O papo tá bom, mas realmente eu preciso ir agora. Não tem problema, mestre. Não tem problema. Eu te agradeço. Acho que todo mundo... Agradeço a paciência aí por ter conseguido essa 1h54 de conversa. Acho que foi muito bom. Te agradeço aí, mestre. Em breve a gente faz uma outra live. Eu agradeço o convite. Sim, com certeza. Vamos marcar outra live aí. Mas eu agradeço pelo convite. Obrigado. Nada, que isso. Grande abraço. Abraço, mestre. Tchau. Tchau, gente. Olá, pessoal. Então, o mestre Erlan Elias, de Pernambuco, aqui, ó, será uma grande comitiva do Brasil na Coreia próximo ano. O Nordeste estará presente. Bacana. Também. Vamos juntos, né, mestre? Vamos lá.
Pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, das informações trazidas. E em breve vamos trazer outros assuntos aí interessantes, assim, mais nesse sentido, assim, de tentar ajudar, né, trazer informação que agregue para todo mundo. E espero que tenham gostado. Um grande abraço. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, né, para não perder os próximos vídeos. E um grande abraço aí. Deixa eu ver aqui, parabéns pela live. Mestre Luiz Renato, obrigado. Mestre Alexandro, Alex, a gente chama de Alex. Valeu, mestre. E mestre Leandro também. Leandro César. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.